Que haja muita graça de Deus sobre a sua vida. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Tudo isso começou quando o rei Davi, sentindo um sentimento de culpa, ele está lá em seu palácio e aí ele chama o profeta Natã e começa a dizer: "Ah, eu estou aqui no meu palácio, todo ornamentado, eu visto as melhores roupas, os melhores panos, estou aqui no meu palácio feito de cetro e a arca de Deus se encontra em uma tenda. Preciso fazer um templo para colocar a arca de Deus, porque Deus não pode habitar em uma tenda." Aí eu sei que o profeta se retira e depois Deus, por meio do profeta, começa a falar com o rei Davi. Davi, eu sempre estive no meio de vocês. Eu sempre estive no meio do meu povo. Eu nunca pedi. Eu nunca pedi a uma tribo da nação de Israel que fizesse um templo para mim. Eu sempre fui com você nos desertos, eu sempre fui com você nos vales, eu sempre estive com você nos momentos das angústias, das dores. Eu sempre quis e sempre quero estar no meio do povo. No entanto, Davi, eu vou permitir que Salomão, seu filho, construa um templo, não para que eu habite, mas que ali o meu nome seja adorado. Porque Deus deixa, desde aqui, desse começo aqui, que ele nunca habitou e nem habitará em um templo feito por mãos humanas. No entanto, o lugar que Deus quer sempre habitar é em nossos corações. O lugar onde Deus sempre quer fazer morada é na minha e na sua vida. E como é que nós sabemos que Deus habita em nós? É quando nós vivemos a sua palavra. É quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Se você faz isso, saiba de uma coisa: Deus habita em você. Se você ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo, Deus habita na minha e na sua vida. Portanto, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. No livro do profeta Isaías, no capítulo 66, a partir do primeiro versículo, Deus diz através do profeta: os céus é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês irão fazer para que eu habite? Que casa vocês irão fazer para que eu possa descansar? Não foi eu que fiz todas as coisas? Não foi eu que fiz com que todas essas coisas viessem a existir? Então Deus deixa de forma bem explícita aqui também, através do profeta Isaías, que ele não habita em templos feitos por mãos humanas e que o lugar da sua habitação é no coração dos homens. Então Deus faz essa pergunta através do profeta Isaías para aqueles sacerdotes, para aqueles levitas e tantos outros homens que dava muito mais ênfase ao templo, dava muito mais ênfase às liturgias do templo. E na realidade, o mais importante, Deus, ele sempre quer habitar em nossos corações. Isso que é o mais importante. Deus sempre quer habitar em nossas vidas. Então ele pergunta: que casa vocês irão construir para mim? Uma casa de marfim? Uma casa de ouro? Uma casa de prata? Uma casa das melhores pedras preciosas? Eu vou ficar impressionado com essas coisas? Pergunta Deus. Isso vai me deixar, de forma impressionada com tudo isso que vocês fizeram. Oh, meus filhos fizeram uma casa linda, meus filhos fizeram uma casa maravilhosa. Não é com essas coisas que Deus fica impressionado. No entanto, Deus sempre quis que habitar em um coração contrito, né? Em pessoas humildes, em pessoas verdadeiras, em pessoas sinceras, em pessoas que vivem a sua palavra sem precisar cerimônias, sem precisar rito, simplesmente vive a sua palavra como filhos.
Então, Deus, o próprio Deus diz que ele não habita em casa feita por mãos humanas. Isso aqui não é a minha palavra, eu só sou uma voz. Isso aqui é a própria mensagem de Deus. Davi, como eu falei aqui no começo, cheio de pudor, cheio de um pesar no coração. Ah, Deus está habitando em uma tenda, como se Deus habitasse em uma tenda, como se Deus até mesmo habitasse em uma arca. Ou outra coisa, se Deus habitasse em um templo. Deus até permite que construa o templo, mas não para que ele habite, mas para que o seu nome seja adorado ali naquele lugar, para que o seu nome seja exaltado. Não que Deus viesse estar no templo. Até porque os 3 templos que foram construídos, todos eles foram destruídos. Foram destruídos pela a nação da Babilônia, depois foi destruído o último templo que Jesus profetizou. Outra coisa também, se o templo fosse tão importante, se o templo fosse tão sagrado, Jesus não lançaria uma profecia no capítulo 24 de Mateus, a partir do 1º versículo, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse destruída. Os discípulos impressionados com o templo, com a arquitetura, com as pedras, e aí chega para Jesus falando do templo, falando de tudo, e Jesus falou: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. Jesus poderia não dizer isso. Jesus poderia não profetizar a respeito do templo, dizendo que o templo seria destruído. Mas não, Jesus falou: olha, não vai ficar pedra sobre pedra aí que não seja destruída. Por quê? Na realidade, o Senhor Jesus Cristo, a sua mensagem mostra de forma clara e explícita que Deus ele quer sempre habitar nos nossos corações. Deus quer habitar sempre em nossas vidas e não em uma construção feita por mãos humanas, por mais grande que ela seja, por mais luxuosa que ela seja, ou até mesmo por mais humilde que ela seja. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus sempre quis e quer habitar em nossos corações. E como eu disse, como é que nós sabemos que Deus habita em nossas vidas? É quando nós vivemos a sua palavra, é quando nós praticamos, amamos o nosso próximo e amamos a Deus sobre todas as coisas. Mas leia lá Gálatas, no capítulo 5, que vai falar dos frutos do Espírito. Ali é uma forma bem clara e bem explícita para nós sabermos se Deus habita ou não em nossas vidas. Se nós vivemos aqueles frutos do Espírito que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, de fato e de verdade, Deus habita em nossas vidas. Agora, o fato de Deus habitar em nossas vidas significa que nós somos perfeitos? Em hipótese alguma. O apóstolo Paulo vai dizer a si mesmo: não que eu tenha alcançado a perfeição. Eu busco a perfeição a cada dia. Olha quem está falando isso aqui, na minha concepção, é um dos maiores homens da Bíblia. Depois de Jesus, na minha concepção, não há um homem no nível espiritual do apóstolo Paulo. Um homem que tinha um conhecimento vasto da palavra, um homem que Deus concedeu uma graça enorme, um homem que tinha uma habilidade com a palavra incontestável. Ele vai dizer a si mesmo: não que eu tenha alcançado a perfeição, contudo, eu busco a cada dia isso. Então, jamais nós seremos perfeitos, mesmo Deus habitando em nós. Mas nós temos que buscar a cada dia melhorar, temos que buscar a cada dia ser mais justo, mais sincero, ser mais verdadeiro. Mas isso não impede que nós venhamos cometer falha, porque nós estamos num processo. É por isso que o próprio Jesus vai dizer que a salvação é tomada à força. Por que ele usa essa linguagem?
porque a cada dia é uma batalha. Nós lutamos contra nós mesmos, nós lutamos contra forças espirituais, nós lutamos contra o sistema e por aí vai. É por isso que a salvação ela é tomada à força. E voltando à questão aqui, Deus sempre quis e quer habitar nos seres humanos. Olha a pergunta que o rei Salomão faz antes de inaugurar o templo. Ele pergunta a si mesmo lá em 1 Reis, no capítulo 8, a partir do versículo 24. Por acaso Deus habita na terra? Sendo que o céu e nem mesmo o céu dos céus pode conter Deus? Nem mesmo esse templo aqui seria a habitação de Deus? Olha o que ele fala. Ele entende que ali vai ser o lugar onde Deus vai ser adorado. Ali vai ser o lugar onde o nome de Deus, melhor dizendo, vai ser adorado. Mas ali não vai ser o lugar onde Deus habita. É isso que é importante. Infelizmente, nem todos os pastores buscam ensinar assim, porque esse ensinamento esclarece, esse ensinamento joga luz no entendimento e mostra para as pessoas que ela é a habitação de Deus e que aquele lugar ali é só o lugar onde elas se reúnem. E aí uma outra questão aqui também, que é muito importante, é a questão de sermos igreja. O que é ser igreja? Igreja é pessoas que se reúnem em um ambiente com o intuito de adorar a Deus. Mas aí você pode me perguntar, mas Gilmar, para se reunir é necessário ter milhões de pessoas? É necessário ter centenas de pessoas para adorar a Deus? Jesus fala de forma clara e explícita: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente. Ou seja, para nós adorarmos a Deus, não precisamos estar reunidos em número de 70, 80 ou 1000 pessoas, mas sim basta ter 2 ou 3 ou 4 no mesmo propósito. Basta você e sua família adorar a Deus ali com alegria e com amor, e não precisa necessariamente estar reunido com mais de 200 ou 300 pessoas para que Deus seja ouvido. Até porque o próprio Jesus diz assim mesmo: olha, quando você orar, entre em seu quarto e fala com teu pai em secreto. Mas vamos voltar aqui para a questão de ser igreja. Então, ser igreja é isso, é você se reunir, seja com 2, 3, 10 ou 1000 pessoas com o intuito de adorar a Deus. Mas tem que ser só em um templo, tem que ser num salão, em um clube, num estádio, tem que ser organizado só por pastores consagrados. Aonde foi que Jesus falou isso? Quando foi que Jesus falou isso? Mas Jesus diz: olha, reunir em meu nome. Quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então essa reunião pode ser na sua casa, essa reunião pode ser numa praia, essa reunião pode ser em um estádio, essa reunião pode ser em um campo, debaixo de uma árvore, essa reunião pode ser em uma empresa. O objetivo tem que ser adorar a Deus. Agora, o lugar pode ser em qualquer lugar. E não precisa necessariamente ter um pastor, não precisa necessariamente ter um líder, ter um presidente das convenções das igrejas unificadas do terceiro céu. Não precisa isso. Jesus não disse isso. Jesus disse que quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente. Quando muitas vezes eu aqui, mas minha esposa, nós tiramos um tempo para ler a Bíblia, adorar e louvar a Deus, eu tenho plena certeza que Deus está presente. Eu tenho total convicção que Deus se faz presente. Assim mesmo, se você fizer isso com os seus filhos, se você fizer isso com os seus pais, se você fizer isso com os seus amigos, se você fizer isso com qualquer pessoa que seja, com o objetivo de adorar a Deus. Agora, porque infelizmente
99% dos pastores não falam assim, não explicam assim. É como eu já disse, é porque isso vai jogar luz no entendimento. Isso vai desmistificar muitas coisas. Isso vai clarear o entendimento dos irmãos. Então, falar isso é comprometedor. Ah, se disser assim, se você pode se reunir em sua casa, corre o risco do irmão nunca mais vir para o culto. Corre o risco de nunca mais o irmão ir ali frequentar um ambiente de igreja congressional.